O assunto desta aula é progressões geométricas. A gente dá o nome de progressão geométrica a toda sequência de números reais em que cada um dos seus termos, a partir do segundo, é dado pela multiplicação do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG e a indicamos por quê. Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês o que seria uma PG. Portanto, a gente vai estar analisando alguns exemplos. Mas o que vem a ser uma sequência? Uma sequência nada mais é do que um conjunto ordenado de números. E um termo de uma sequência nada mais é do que um elemento dessa sequência, ou seja, um número que faz parte dessa sequência. E na construção de uma sequência, a gente pode usar determinadas regras. No caso das progressões geométricas, a regra é a seguinte: cada um dos termos da PG, a partir do segundo, é dado pela multiplicação do termo anterior por um número real qualquer. Uma PG, então, nada mais é do que uma sequência onde cada termo é obtido pela multiplicação do termo anterior por um número real, que a gente chama de razão. Agora acho que fica mais claro analisando alguns exemplos. A gente tem a PG aqui do item A, 4, 12, 36, 108, e assim indefinidamente. No caso se trata então de uma sequência infinita, né? Nunca tem fim. Então, relembrando, numa PG, cada um dos termos, a partir do segundo, é dado pela multiplicação do termo anterior por uma constante real. Quando eu falo uma constante real, se trata de um número real qualquer. Essa aqui, ó, o segundo termo, ele é dado pela multiplicação do termo anterior por um número real, certo? O primeiro termo é o 4. Quem que multiplicado por 4 me dá 12? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Então 4 vezes 3 é 12. Então o número real que multiplica o primeiro termo e me dá o segundo é 3. E a gente observa que é assim ao longo de toda a PG, ó. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 é 108, podem fazer as contas. Agora no item B, a gente tem uma PG. Essa PG aqui tem a particularidade de ter o primeiro termo negativo. Mas vamos lá, do mesmo jeito. Quem que é o número que a gente multiplica por menos 3, que me dá 15? É 5, né? A gente sabe que 3 vezes 5 é 15. E menos 3 vezes 5, regra de sinais, menos que multiplica mais, fica menos. Então, menos 3 vezes 5 é menos 15. Menos 15 vezes 5 é menos 75. Menos 75 vezes 5, menos 375. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo as contas para conferir. Então, ó, a PG do item B se trata de uma PG com a razão 5 e o primeiro termo, menos 3. Agora vamos ao item C. 2, 1, 1,5, 1 quarto, 1 oitavo e assim indefinidamente. A gente sabe que o primeiro termo dessa PG aqui é 2. E o que a gente tem que fazer com o 2 para a gente ter 1? 2 dividido por 2 é 1. Então, ó, o que a gente vê? Que a razão dessa PG é 1 meio. 2 vezes 1 meio vai ficar 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. E é assim ao longo de toda a PG. 1 vezes 1 meio, 1 meio. 1 meio vezes 1 meio. A gente multiplica os numeradores. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Então a gente fica com 1 quarto. E 1 meio vezes 1 quarto é 1 oitavo. Então aqui a gente tem uma PG em que o primeiro termo dela é 2. E a razão é 1 meio. O que vocês estão vendo até agora, ó? Que para a gente determinar uma PG, a gente não precisa saber todos os termos dela. Basta que a gente saiba o primeiro termo e a razão. Isso é o suficiente. Tendo o primeiro termo e a razão, a gente pode determinar todos os outros termos da PG e um termo de ordem n que a gente vai interessado. Por exemplo, se eu quiser saber o milésimo termo, é possível só tendo o primeiro termo e a razão, conforme a gente vai ver mais adiante. Agora vamos ao item D. O primeiro termo é 2, o segundo termo é menos 8. E o que a gente tem que fazer com o 2 para a gente chegar em menos 8? Ah, professor, a gente pode somar menos 10, certo? Pode somar menos 10 e aí vou chegar em menos 8. Mas não é isso que a gente está interessado.
Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é uma PG e para a gente chegar no segundo termo, a gente tem que multiplicar o primeiro termo por um número real qualquer. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. Regra de sinal, né? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes menos 4, mais vezes menos, fica menos. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. Então, a razão é menos 4. Agora, se a gente multiplica o menos 8 por menos 4, menos vezes menos fica mais. E 4 vezes 8, na tabuada do 4, a gente sabe que é 32. Agora, ó, menos 4 vezes 32, mais vezes menos fica menos. E 4 vezes 32, vocês podem fazer no papel, se vocês quiserem, até na calculadora. 32 vezes 4 é 128. E assim por diante. A letra E, primeiro termo dessa PG aqui é menos 1000, o segundo é menos 100. E por qual número real a gente deve multiplicar o menos 1000 para que a gente obtenha menos 100? Muito fácil, gente. A gente divide o menos 1000 por 10, ou seja, a gente multiplica por 1 sobre 10. E agora, ó, a gente tem o menos 100. Menos 100 vezes 1 sobre 10 fica menos 100 dividido por 10. Menos que está dividido por mais fica menos. Então, ó, menos 100 dividido por 10, menos 10. E assim por diante. Agora na F, a gente tem uma PG com o primeiro termo igual a menos 4. O segundo também igual a menos 4, o terceiro também, o quarto também, e assim por diante. Todos os termos dessa PG são iguais a menos 4. E por qual número a gente tem que multiplicar o menos 4 para que ele continue sendo menos 4? A gente multiplica por 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Portanto, essa PG aqui do item F, o primeiro termo dela é menos 4 e a razão é igual a 1. Agora, no item G, a gente tem uma PG que começa em menos 3 meios e o segundo termo dela é 3 meios positivo. E o que a gente tem que fazer para que a gente saia do primeiro termo valendo menos 3 sobre 2 e vá para o segundo termo valendo 3 sobre 2 positivo? Muito fácil, gente. A gente simplesmente multiplica por menos 1. Ó. Menos que multiplica menos dá mais, portanto, o segundo termo dessa PG é 3 sobre 2. E agora vamos multiplicar o segundo termo por menos 1 novamente, a gente volta a ter menos 3 sobre 2. E assim por diante, a gente vai vendo que essa PG alterna entre menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Agora no item H, a gente tem uma PG cujo primeiro termo vale raiz de 3 e o segundo termo vale 0. Por qual número real a gente multiplica raiz de 3 para que a gente tenha 0? É 0. Se eu multiplicar raiz de 3 por qualquer outro número que não seja 0, o segundo termo também não vai ser igual a 0. Então, qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aí no terceiro termo, 0 vezes 0 é 0. E é assim por toda a PG. Como foi observado nos exemplos, podemos observar que se a PG não possui termos nulos, por que a PG não pode possuir termos nulos? Porque vocês concordam comigo que a divisão por 0 ela não está definida. Então a gente não pode dividir o número por 0. Sua razão corresponde ao quociente entre um termo qualquer e o termo antecedente, isto é, que é igual a A2 dividido por A1, ou A3 dividido por A2, ou A4 dividido por A3, ou seja, a gente sempre pega um termo e divide pelo anterior. Ó. Aqui eu peguei o AP mais 1 e dividi pelo anterior a ele, que é o AP. A partir do primeiro termo e da razão de uma PG, podemos classificá-las da seguinte maneira: em crescentes, decrescentes, constantes, alternadas ou oscilantes ou estacionárias. A primeira PG da qual a gente vai falar é a PG crescente. Nessa PG, cada termo é maior que o termo anterior, e isso acontece quando A1 é maior que 0 e Q é maior que 0. Como no item A, ó, que a gente viu que os termos dessa PG eles vão aumentando. Ó, começa em 4, vai para 12, vai para 36, vai para 108 e assim diante. A gente está vendo então se cumprir a condição da qual falamos. Ó, A1 maior que 0, realmente, A1 é igual a 4, é maior que 0, e Q é maior que 0. Claro, Q é igual a 3. Um outro caso onde a gente pode observar uma PG crescente é o caso em que A1 ele é menor que 0 e Q, a razão, está entre 0 e 1. Como a gente pode observar no item E, ó, menos 1000, menos 100, menos 10, menos 1. Apesar do valor em módulo desses números estarem diminuindo, ó, vocês podem ver que realmente 100 é menor que 1000, 10 é menor que 100. Não se deixe enganar, porque a gente está
falando de números negativos, ó. Quando a gente está analisando números negativos, quando o módulo do número ele decresce, quer dizer que o valor desse número está aumentando, ó. Você concorda comigo que se você estiver devendo R$1.000, no outro mês você está devendo 100, no outro mês você está devendo 10, no outro mês você está devendo 1, você está ganhando dinheiro. Então você está vendo que seu dinheiro está aumentando, apesar de você estar no saldo negativo. Não sei se essa analogia foi útil para vocês. Então, ó, o que a gente vê? Que um outro caso onde a gente tem PG crescente é quando A1 é menor que 0. Nesse caso, realmente, ó, menos 1.000 é menor que 0. E Q está entre 1 e 0, ó. Q é igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Que é maior que 0, porém é menor que 1. Agora, o próximo tipo de PG que a gente tem são as PGs decrescentes. Nela, cada um dos termos é menor do que o termo anterior. Isso acontece quando? Quando o primeiro termo, ou seja, o A1, ele é maior que 0 e a razão está entre 0 e 1. Olha lá, como a gente pode ver no item C, ó. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 1, o terceiro termo é meio, o quarto termo é 1/4 e assim por diante. O que a gente está observando então? Que nessa PG os termos estão diminuindo, ó. Começa em 2, aí o A5 já é 1 sobre 8 e vai diminuindo. Isso ocorre por quê? Porque ó, A1 ele é maior que 0 e Q está entre 0 e 1. Então a gente está multiplicando um número positivo por um outro que está entre 0 e 1, e isso vai fazer com que os termos da PG sempre vão diminuindo. Uma outra condição para que uma PG decrescente ocorra é que A1 seja menor que 0 e Q seja maior que 1, conforme podemos ver no item B. Aqui temos uma PG que começa em menos 3. Menos 3 vezes 5 é menos 15, menos 15 vezes 5 é menos 75, e assim por diante. Aí aquela história dos números negativos, apesar de em módulo, ou seja, a gente considerando esses valores sem o sinal deles, ó, a gente vê que 3 realmente é menor que 15, 15 é menor que 75. Se a gente desconsiderar o sinal desses números, eles estão crescendo. Porém, como estamos falando de números negativos, a gente pode ver, ó, que esses números estão diminuindo, ó, no primeiro mês. Aquela historinha, no primeiro mês a gente está devendo menos 3, no outro mês a gente está devendo menos 15, no outro mês a gente está devendo menos 75. E quanto mais a gente deve, mais a gente fica sem dinheiro, né? E aí então a gente vai ter uma PG que é decrescente, ó. A gente tem um número negativo sempre sendo multiplicado por um número real maior que 1, e isso faz com que os números então vão diminuindo. A gente também tem um outro tipo de PG, chamada PG constante. Nesse tipo de PG, cada termo é igual ao termo anterior, e isso ocorre quando? Quando Q é igual a 1, conforme a gente pôde ver no item F. A gente tem o primeiro termo, que é menos 4. Para que a gente obtenha o segundo termo, a gente vai multiplicar o primeiro termo, que é menos 4, por 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Qualquer número real multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, para obter o terceiro termo, a gente vai multiplicar novamente o segundo termo por 1. A gente vai obter menos 4 novamente. E por isso a PG é constante, ou seja, os valores dos termos dela não se alteram. Um outro caso em que a gente pode ter uma PG constante é quando o primeiro termo é igual a 0. E aí aquela história, a gente sabe que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0, portanto, se o primeiro termo é 0, não importa quem seja a razão. Essa PG sempre vai ter os termos dela iguais a 0, ó. Então, quando o primeiro termo é igual a 0, essa PG com certeza vai ser constante, a gente nem precisa saber quem é a razão dela. Um outro tipo de PG é a PG alternada ou oscilante. Nessa PG, os termos são alternadamente positivos e negativos. Isso acontece sempre quando a gente tem uma razão menor que 0. Se a gente for lá para o começo da aula e olhar aquela listona de PGs que eu dei, as únicas que têm razão negativa, ou seja, razão menor que 0, são aquelas onde os números que constituem a PG, eles alternam os sinais, ó. Na D, a gente tem uma PG que começa com um número positivo, aí o segundo termo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo. Então a gente está vendo o quê? Que o sinal dessa PG ele vai alternando, ó. A mesma coisa para G. Ainda que se a gente desconsiderar o sinal desses números, ou seja, considerando eles em módulo, a gente vê que essa PG
é constante. Porém, a gente está vendo que essa PG não é uma PG constante. Por quê? Porque o sinal desses números estão alternando, ó. Menos 3 sobre 2 é diferente de 3 sobre 2. Então a gente tem uma PG alternada. E a gente tem um último tipo de PG, que são as PGs estacionárias. Essa PG ela é constante a partir do segundo termo, e isso sempre acontece quando o primeiro termo é diferente de zero e a razão é igual a zero. Então aqui ó, a gente tem um exemplo de PG estacionária, a do item H. O primeiro termo é diferente de zero, ele é igual a raiz de 3. Porém, todos os outros são iguais a zero. Então, uma PG em que o primeiro termo é diferente de zero e a razão é igual a zero é uma PG estacionária. Um conceito muito útil em progressões geométricas é o conceito de média geométrica. Aqui a gente tem um exemplo de uma PG em que o primeiro termo é 10 e a razão, como vocês podem ver, é igual a 2. Para a gente chegar num termo, a gente sempre multiplica o anterior por 2. A gente tem o primeiro termo, 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 2 é 40, 40 vezes 2 é 80 e assim por diante. Se a gente considerar 3 termos consecutivos, o que significa 3 termos consecutivos? São 3 termos que estão um atrás do outro, que estão em ordem. Ó. O quadrado do termo central é igual ao produto dos outros dois, ou seja, ó, se a gente pegar A1, A2 e A3, aqui ó, só olhando a nossa PG, a gente sabe que o A1 é 5, o A2 é 10, o A3 é 20, ó. O quadrado do termo central, ou seja, o quadrado do A2, o termo que está no meio, ó, é igual ao produto dos outros dois. Realmente, ó, 10 ao quadrado, termo central, né, o A2, é igual a 5 vezes 20, ó. 10 ao quadrado é 100 e 5 vezes 20 é 100 também. Da mesma maneira, se a gente pegar A3, A4 e A5, o A3 é 20, o A4 é 40, o A5 é 80, 40 ao quadrado é igual a 1600 e 20 vezes 80 também é igual a 1600. Dizemos então que o termo central é a média geométrica dos extremos.